Hoje é dia 21 de junho. Os dias estão voando. Metade do ano praticamente já passou. Alguém já disse, ouvi muitas pessoas dizer, esse ano está perdido. Eles não conhecem o Deus que nós servimos. Amém? Eles não conhecem o Deus que nós servimos. Nosso Deus é poderoso. O que nós não conquistamos por causa dessa pandemia virá em dobro nas nossas mãos em nome de Jesus. Eu abençoo você para que assim seja. Virá em dobro nas nossas mãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos 16, versículo 13. Atos 16, 13. Olha o que diz a palavra de Deus. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E o versículo 16 diz assim, e aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Vou ler de novo. E isso se repetia por muitos dias. E mais uma vez para você gravar isso. E isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela, retira-te dela. E ele, o espírito maligno, na mesma hora saiu. Amém? Diga graças a Deus. Olhe para mim, por favor. O que é a pregação da palavra? Dentre tantas definições que eu poderia dar, a pregação da palavra, a pregação do evangelho, a pregação das escrituras, quando alguém lê e prega, ela se torna fonte de fé, fonte de inspiração. A Bíblia descreve a própria palavra como uma espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir. Ou seja, quando a palavra vem, nós não somos mais os mesmos. Ela tem um poder transformador. Mas a palavra de Deus também, ela é uma conselheira. Talvez a pregação que você vai ouvir agora seja um aconselhamento. Deus de alguma maneira aconselhando você, Deus de alguma maneira falando ao pé do teu ouvido, te dando uma instrução, te dando uma orientação, te dando uma direção. O erro nosso como seres humanos é achar que a gente sabe tudo. Às vezes a gente é autossuficiente. E às vezes Deus precisa nos chamar no cantinho e dizer, peraí, deixa eu te orientar, deixa eu te aconselhar. Deixa eu te dizer que você está indo por um caminho que não é legal, não é bacana. Você lembra de Caim? Deus chamou Caim num canto e disse, eu estou vendo que você está indo por um caminho ruim. Estou vendo que o teu coração está ruim. Estou vendo que as tuas intenções são ruins. Estou vendo que até o teu rosto mudou, tua aparência mudou. Mas você pode vencer isso.
Deus aconselhou Caim, mas Caim continuou determinado a fazer o que ele queria fazer. E fez. Fez. A palavra de Deus, ela é conselheira. Você pode dizer isso comigo? A palavra de Deus é conselheira. Então talvez hoje aqui nessa pregação venha para mim e para você um conselho de Deus. Deus nos aconselhando. Deus nos chamando de cantinho, de pé de ouvido e nos dando um conselho. Confesso a vocês que eu já perdi a conta de quantas vezes eu li essa palavra aqui e quantas vezes eu já preguei essa palavra. Mas hoje Deus falou algo diferente no meu coração. Coisa boa que a palavra de Deus se renova. Coisa boa. E Deus tem um conselho para nós. Talvez não é um conselho que você vai ouvir e você vai dizer assim: oh, que extraordinário, nunca tinha pensado dessa maneira, nunca ninguém falou comigo dessa maneira. Talvez o conselho que você vai ouvir aqui, você já está cansado de saber. Mas por que se você está cansado de saber, por que Deus insiste em falar? Se Deus insiste em falar é porque a gente não mudou ainda. Qual é o pai, qual é a mãe que vê o filho indo para o caminho errado e aconselha ele uma vez só? O pai e a mãe vai aconselhar todo santo dia, mesmo sabendo que o filho já está cansado de saber os conselhos que o pai tem para dar. Mas o pai amoroso, a mãe amorosa, continua aconselhando. E Deus, ele continua falando conosco. Que coisa boa, em meio à pandemia, Deus continua falando conosco. Deus continua falando conosco. E Deus tem um conselho para nós. Aqui nós estamos vendo Paulo, Silas, alguns apóstolos que andavam com eles, cumprindo a missão, cumprindo o propósito, indo de cidade em cidade, pregando a palavra, pregando o evangelho. A Bíblia diz que agora eles estão numa cidade onde as pessoas não conhecem a palavra, onde as pessoas não conhecem o evangelho. Não há uma igreja, não há uma casa que eles possam dizer: olha, vamos ter reunião, vamos ter culto lá na casa do fulano de tal. Não tem. Eles têm que evangelizar, eles têm que pregar, eles têm que cumprir a missão. E não tem um lugar que eles possam dizer assim: olha, vamos reunir, que nem no nosso caso aqui, vamos reunir na Rua Bagé, 67, tal horário. Não tinha. Não tinha um lugar em que eles pudessem dizer: vai ter o culto lá em tal lugar. E a Bíblia diz então que eles vão procurando opções. E eles chegam num lugar onde tem muita gente. A maioria mulheres. Na beira de um rio, lavando roupa, cuidando dos seus afazeres, comprando, vendendo, negociando. A maioria mulheres. E a Bíblia diz que eles encontram ali um lugar talvez adequado, que eles pudessem se retirar um pouquinho da multidão, do grupo de pessoas e ter um momento de oração. E eles fazem daquele lugar um lugar de oração. Nós acabamos de cantar aqui, lugar secreto. Eles fazem daquele lugar um lugar de oração. Mas eles não apenas oram. Eles aproveitam que tem pessoas ali e começam a pregar a palavra. Começam a pregar o evangelho. Começam a falar de Jesus o Salvador. As mulheres param suas atividades. As pessoas param o que estão fazendo. E as pessoas então começam a dar ouvidos. Sabe o que é interessante? Que eles estão ganhando almas. Sabe o que é interessante? Que ali na beira do rio eles aproveitam e batizam pessoas. E uma mulher, uma negociante, uma mulher que tinha o seu próprio negócio, vendedora de púrpura, que era uma cor roxa, uma cor difícil de conseguir. E era uma cor que não era qualquer um que podia usar, que podia comprar, porque era apenas para reis, príncipes e pessoas da alta realeza. E essa mulher aqui, ela negociava com esse tipo de gente, ganhava muito dinheiro. Ela está ali, e a Bíblia diz que ela abre o coração para o evangelho, ela se converte, ela aceita a palavra e ela é batizada. E sabe o que ela faz? Ela deixa o apóstolo Paulo e Silas sem jeito. A Bíblia diz aqui que ela constrange eles. Ela deixa eles sem jeito, eles não tem como dizer não para aquela mulher, tamanho carinho que ela se apresenta diante deles depois que ela se batiza. E ela diz: olha, eu estou oferecendo a minha casa para que vocês possam se hospedar na minha casa. E eles não têm como dizer não.
Agora eles têm um lugar para ficar. E eles vão para a casa de Lídia todos os dias, e todos os dias eles vão para o lugar de oração. O trajeto deles é esse. Lugar de oração, pregam a palavra, vão para a casa de Lídia. Lugar de oração, pregam a palavra e vão para a casa de Lídia. E a palavra vai se espalhando. Vai de boca em boca, vai de pessoas. Só que nesse trajeto, indo para o lugar de oração, a Bíblia diz que eles entram em choque, em contato com uma jovem que tem um espírito que possui ela, e é um espírito de adivinhação, uma espécie de cartomante, que lia sorte, adivinhava o futuro das pessoas. Só que não era de graça, ela cobrava. E só que ela não era livre, ela era uma escrava, porque tinha gente que era dono dela e que ganhava dinheiro às custas dela. Quanto é que é consulta? Aí vai lá e fala com o meu agente. Aí o agenciador dizia tanto. Pagava, ia para a consulta. E assim tinha gente ganhando dinheiro, muito dinheiro. Um dia a jovem está lá sentada talvez na mesa, dando a consulta, e a Bíblia diz que passa Paulo e Silas indo para o lugar de oração. A jovem então se levanta, dominada por aquele espírito que toma conta do corpo dela, da mente dela, se levanta e sai atrás de Paulo e Silas caminhando e gritando: ei, 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 esses aqui são homens de Deus, eles estão pregando a palavra de Deus, ouçam eles. Não falou nenhuma mentira. Paulo e Silas foram para o lugar de oração. Segundo dia, Paulo e Silas passam ali, de novo a mulher sai do lugar, a jovem sai de onde está e começa a gritar: ei, 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 esses homens pregam a palavra de Deus. Isso no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. E a Bíblia descreve aqui que depois de muitos dias, depois de muitos dias, todo dia, 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 Paulo e Silas não tinham mais paz, não tinham mais sossego. Vamos para um lugar de oração. No meio do caminho eles sabiam que ia encontrar com aquela jovem que ia sair gritando palavras atrás deles. Todo dia, 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 todo dia. Resultado, está escrito aqui. Paulo já indignado. Você pode dizer isso comigo? Indignado. Diga de novo, indignado. Paulo já indignado. Por aqui, ó. Cansei. Estou no meu limite. Paulo deve ter saído da casa de Lídia para ir para o lugar de oração. Ele deve ter pensado assim: não, se aquela mulher aparecer atrás de mim hoje, eu não aguento. Ele já está no limite. Já teve coisas na sua vida que colocou você no limite? Hã? Muitas. Tem coisas que vêm para nos tirar do sério. Tem coisas que vêm, se você deixar, se você permitir, tira você do foco. Tem coisas que vêm, que se você deixar, se você permitir, te perturba tanto, te incomoda tanto, que tira você do alvo. Tira você do rumo. Tira você da direção que você estava. Tira você do plano, do projeto de Deus. Ei, Paulo, Silas, vocês estão indo para onde? Estamos indo para o lugar de oração. Depois da oração, o que vocês vão fazer? Nós vamos ganhar almas. Depois da oração, vocês vão fazer o quê? Vamos pregar a palavra para as pessoas que estão se reunindo numa igreja nova que nós estamos formando na beira do rio. Veja, eles começaram do nada, do zero. Agora aquela igreja já tem membros, já tem gente batizada. Já tem gente esperando diariamente Paulo e Silas, que vem trazer uma palavra, vem pregar o evangelho. Tem uma igreja esperando por eles. No meio do caminho tem uma jovem com espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que Paulo já indignado. Tem coisas que vêm e tem um poder, escuta isso aqui. Tem coisas que vêm e tem um poder tão grande
de tocar no centro do nosso coração, das nossas emoções, da nossa psique, que é capaz de nos desestabilizar. Já viu aquelas pessoas que você tenta aconselhar, você tenta dizer, fulano, cuidado, não vai por esse caminho, cuidado, não se envolve com Beltrano, não se envolve com Ciclano, e às vezes a pessoa está tomada de uma paixão fulminante, de um sentimento tão forte, que ela fica cega, surda. Paulo já indignado, porque tem uma coisa que está acontecendo no meio do caminho que está incomodando ele, tem uma coisa que está acontecendo no meio do caminho que está perturbando Paulo. Paulo já não aguenta mais ouvir aquela jovem todo dia, ele está indignado. E o que ele faz? Toma uma decisão. Todos os dias ele seguia. Mas agora ele parou, olhou para a jovem e disse ao demônio, ao espírito que estava nela, sai, em nome de Jesus. Houve libertação. Demônio perdeu a força. Demônio bateu em retirada. O espírito que dominava aquela jovem encontrou agora uma resistência, encontrou agora alguém mais forte, mais cheio de autoridade, e se retirou. A jovem já não adivinha mais. A jovem já não consegue mais ler a sorte das pessoas. A jovem perdeu o dom. O espírito estava nela, saiu. A gente olha só por esse lado. Quando a gente lê essa palavra, praticamente a gente olha só por esse lado. Houve libertação. A jovem que era escrava de homens e de demônios foi livre. Mas depois daqui, você vai ver que isso aqui vai gerar uma consequência. Os donos da jovem não gostaram. Levaram Paulo e Silas perante as autoridades. Levaram eles em praça pública. Inflamaram a multidão. Esses caras vieram de longe para perturbar a nossa terra, a nossa cidade, trazendo costumes que não cabem a nós. Eles têm que aprender uma lição. Eles têm que apanhar, ser açoitados. E a Bíblia diz que Paulo e Silas levam muitos açoites, apanham e são jogados na cadeia. O que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando da consequência de agirmos sentimentalmente. Agirmos porque estamos cansados, porque não suportamos mais, porque tem alguma coisa aqui dentro me incomodando, tem alguma coisa aqui dentro me perturbando, tem alguma coisa aqui dentro que eu já cansei, não suporto mais. Paulo já indignado, ou seja, Paulo deixou um sentimento tomar conta e vê a consequência. A pergunta é, você está preparado para a consequência? Às vezes nós agimos assim, meio como Paulo. Às vezes a gente é meio como Paulo. Paulo estava errado? Não estava errado. Só que Paulo tinha uma coisa que muitos de nós não temos. Paulo tinha estrutura para suportar o que viria pela frente. Ele apanhou, ele tinha estrutura para apanhar. O que você está falando, pastor? Estou falando que às vezes você está entrando em briga que você não tem estrutura para entrar. Você está entrando em situação que você não tem capacidade emocional para entrar naquela situação. Paulo já indignado. Ou seja, Paulo permitiu que o sentimento viesse à tona. Ele para tudo que ele está fazendo. Ele não vai na igreja. Naquele dia não vai ter culto. Naquele dia vai ter gente que não vai ouvir a palavra. Naquele dia não vai ter gente que vai ser batizada. Naquele dia vai ter gente esperando para a hora da oração. E Paulo não chega, Paulo não vem. Por quê? Porque Paulo parou no meio do caminho. Porque Paulo já estava indignado. Quantas vezes a gente para no meio do caminho? O propósito de Deus não se cumpre. Aquilo que Deus tinha traçado para nós não acontece. Aquilo que era para nós vivermos, a gente acaba não vivendo. Aquilo que era para nós usufruirmos, a gente acaba não usufruindo, porque a gente permitiu que a emoção, que o sentimento falasse mais alto. Eu falei que isso aqui não era uma pregação, talvez fosse um conselho. Qual seria o conselho então, pastor? Não deixe o teu sentimento te dominar.
Faça um esforço e seja guiado pela palavra de Deus. Quantas vezes nós somos enganados pelo nosso sentimento? Quantas vezes nós somos enganados pelo nosso coração? Quantas vezes a gente, no momento de raiva, fala coisas que não deveria, agride pessoas que não mereceriam? Quantas vezes a gente ergue a voz, a gente acaba dizendo coisas pesadas, desagradáveis a pessoas que não deveriam ouvir aquilo, porque a gente está, como Paulo, tomado por um sentimento. Quais os sentimentos que têm tomado você? Quais os sentimentos que têm feito você parar no meio do caminho e não continuar no propósito que Deus tinha? Eles chegaram naquela cidade, não havia lugar para reunião. Eles chegaram naquela cidade, não havia lugar para oração. Eles chegaram naquela cidade, não havia um convertido sequer. Eles estão ganhando terreno, eles estão ganhando almas. Tem gente sendo batizada, tem gente oferecendo a casa. Lídia diz: venham, se hospedem na minha casa, eu vou cuidar de vocês, eu vou alimentar vocês, vou cuidar das roupas de vocês, eu vou cuidar de tudo que vocês precisam, da infraestrutura toda, para que vocês continuem pregando a palavra. Deus está cooperando com Paulo e com Silas. Mas Paulo já indignado. Paulo tomado por uma emoção. Paulo tomado por um sentimento. Naquele dia tem gente esperando ele no lugar da oração, mas ele não vai chegar lá. Naquele dia vai ter gente sedenta da palavra, querendo ouvir a palavra, mas não vai haver pregador. Não vai haver quem pregue. Naquele dia tem gente esperando que o culto aconteça, mas não haverá culto. Por quê? Porque Paulo parou no meio do caminho, já indignado. Quantas vezes a gente mete os pés pelas mãos porque um sentimento veio e nos dominou? Quantas vezes a gente lança fora, perde coisas, sofre, padece, geme, porque um sentimento. E vou dizer para você, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, quem crê tem que viver pela fé, e não pelas emoções, não pelos sentimentos. Porque sentimentos eles vão e eles vêm. Um dia você está com raiva, no outro dia você está calmo. Um dia você está triste, outro dia você está alegre. Se nós deixarmos os sentimentos nos dominarem, nos controlarem, quantas pessoas que veio essa pandemia e o medo tomou conta do coração das pessoas. Aí o medo foi embora. Muita gente, o medo foi embora. Aí veio a loucura, tomou conta das pessoas, começaram a viver como se não houvesse pandemia. Paulo já indignado. Tem uma igreja esperando Paulo. Tem uma obra para ser feita por Paulo. Tem gente na igreja da beira do rio esperando a pregação de Paulo. Tem almas prontas, caindo de maduro para ser batizada. Mas não vai chegar o pregador, não vai chegar o discipulador, não vai chegar aquele que vai levá-las até as águas do santo batismo. Uma igreja nova, virgem, que está nascendo, que está surgindo. Paulo não vai chegar lá, porque no meio do caminho ele ficou indignado. Quem aqui já ficou indignado alguma vez? Pastor, a vontade que eu tenho é de chutar o balde. Ah, que vontade que eu tenho de abrir mão de tudo, de largar tudo. Alguém diz assim: se não fosse meus filhos, eu já tinha saído dessa casa. Se não fosse as crianças. E às vezes você vai, você não entende, e vou além. Você não entende às vezes porque a tua questão financeira, a tua vida financeira, ela não progride, ela não prospera, ela não tem sucesso, ela não tem êxito. Porque às vezes a gente vai trabalhar dominado por um sentimento lá dentro do coração. Ah, se eu não precisasse desse emprego, desse salário, eu nem ia. Eu não colocava mais meus pés nessa empresa. Quem é esse arrogante desse chefe? Está achando que ele é? Essa fulaninha, agora que foi promovida, está se achando. E aí você fica trabalhando indigno. Aí muita gente pula de emprego para emprego, de empresa para empresa. E nunca vai ter nada na vida, nunca vai ter êxito, nunca vai crescer, nunca vai prosperar, nunca vai progredir, nunca vai fazer uma carreira. Paulo já indigna. A Bíblia diz que Paulo estava indignado. Quem estava?
Olha o que Deus vai falar comigo, com você. Presta atenção, olha para mim, já estou encerrando. Olha que coisa forte isso aqui. Olha que coisa pesada isso aqui. Paulo, está aqui na Bíblia, Paulo já indignado. A indignação de Paulo virou chicote nas costas de Silas. Paulo e Silas, a gente gosta de cantar, de pregar essa palavra de Paulo e Silas na prisão, que oravam por volta da meia-noite. Quem lembra disso? Paulo e Silas na prisão, que coisa romântica. Silas apanhou por culpa de Paulo. Quem é que estava indignado? Quem é que foi preso? Quem é que tomou chicotada? Cuidado que os teus sentimentos não afetam só você, vão afetar quem está perto de você. Ai! O marido doidão está indignado. Vai sobrar para a mulher, vai sobrar para os filhos. A mulher braba, mulher faca na bota, mulher indignada, mulher que gosta de arranhar a cara das outras. Mulher já indignada, vai sobrar para o marido e vai sobrar para os... Quem é que estava indignado? Quem é que apanhou? Silas era homem de Deus, era ou não era? Era. Meia-noite ele está lá de mão dada, orando com Paulo. Se sou eu olho para Paulo, miserável. Estou aqui, né? Podia estar lá na beira do rio. Podia estar na casa de Lídia, deitado naquela cama confortável, mulher rica. Podia estar lá naquele colchão delicioso, fazendo uma refeição saborosa, que a mulher tem dinheiro. Aleluia, estou aqui, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Paulo, Silas era homem de Deus. Silas foi para o cárcere por causa da emoção de Paulo. Quantas pessoas têm ido para o cárcere por causa dos nossos sentimentos? Porque a gente já está indignado. O que fazer? O que fazer? Ore a Deus e peça: Senhor, dá-me domínio próprio. Quem já foi tomado de um sentimento forte aí? Tem hora que dá vontade, dá ou não dá? Ó. Tem hora que você fica sabendo cada coisa. É ou não é verdade? Tem hora que envolve o teu nome em cada situação. É ou não é verdade? Tem hora que você está inocente, você não fez nada. E aí vem um demônio gerado lá do inferno e coloca você numa situação que tira você do sério. Não perca o propósito, não perca o alvo. Tem algo esperando por você na beira do rio. Quem entendeu? Tem algo esperando por você na beira do rio. Tem algo esperando para você. Tinha uma igreja esperando Paulo. Tinham almas para Paulo batizar, mas Paulo nunca chegou lá. Tem algo grande esperando por você na beira do rio. Só que o diabo vai agir de tal maneira para te parar no meio do caminho, para te cegar no meio do caminho. Ele vai trabalhar para tocar nas tuas emoções, para tocar nos teus sentimentos, porque ele sabe que se tocar nas tuas emoções, nos teus sentimentos, você trava, você para, você não avança. Mas eu vim aqui dizer para você: tem algo esperando por você na beira do rio. Tem algo de Deus esperando por você na beira do rio. Tem algo de Deus esperando por você na beira do rio. Oh, glória a Deus! Você devia ter levantado a mão e dizer: eu vou chegar lá. Quem é que vai chegar lá? Hoje aqui, agora há pouco, no culto das 17,
Acho que foi no culto das 17. Irmão Paulo, terça-feira, ele deu testemunho aqui, agora há pouco. Terça-feira, ele entrou para trabalhar, deu o expediente dele, saiu do trabalho. Quando ele foi no local onde ele tinha estacionado o carro, cadê o carro? Tinham roubado o carro dele. Ele olhou para o lugar vazio e ainda ele disse: bendito seja Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. O patrão dele chegou para ele e disse assim: como é que você está se sentindo? E ele ficou calado. Esse dia eu conversava com ele, ele dizia: eu fiquei calado para não pecar, para não murmurar. Porque, gente, tem coisa que acontece para tirar você do... Olha o Paulo já indignado. Aí o irmão ficou em silêncio. Mandou mensagem para mim, até postou no Facebook, nas redes sociais: gente, roubaram meu carro, se alguém souber. E eu disse: vamos orar, irmão. 2 dias depois, ou 3, não me falha a memória, a empresa tinha um dinheiro para dar para ele. O chefe dele chegou para ele, ele contou agora há pouco aqui. O chefe chegou para ele e disse assim: olha, já fomos num local, o valor que nós tínhamos que dar, nós estamos colocando um pouco a mais, escolhemos um carro. Você vai lá ver se você gosta, se você não gostar, escolhe outro, que nós estamos te dando esse carro. Carro melhor do que o dele. Aí quando foi ontem, sexta-feira, a polícia ligou para ele. Acharam o carro dele. Eu disse para ele: agora é Unidu Unité, pode escolher. Não deixe o sentimento te tirar do foco. Hoje eu vim dizer para você: tem algo de Deus te esperando na beira do rio. Pastor, mas eu já fiz besteira, já fiz bobagem, já deixei o sentimento me dominar. Já perdi. Perdeu? Sim, joguei fora. Jogou fora. Não tive sabedoria. Não teve sabedoria. Mas é você que está colocando um ponto final. Que eu saiba, eu estou falando para vivos. Enquanto você estiver vivo, ainda Deus pode trabalhar na tua vida. Enquanto você estiver vivo, Deus ainda pode fazer coisas na tua vida. Enquanto você estiver vivo, Deus ainda pode reverter. Deus pode te dar algo até melhor do que você sonha. Algo até melhor do que você imagina. Diga: eu vou chegar lá. Tem algo especial esperando por você na beira do rio. Quem entende essa palavra, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Diz aí para quem está do teu lado, ó. Precisa falar muito, não? Você que está em casa aí, ó. Você que está no Facebook, no YouTube, coloca aí, ó. Tem algo grande me esperando na beira do rio. E eu vou chegar lá. Se você não gravou nada do que eu preguei, ouça o conselho da palavra de Deus. Não deixe mais os sentimentos te controlarem. Vamos viver e andar pela fé. Eu ouço barulho de rio, de água. Quem vai chegar lá? Coronavírus está mais animado que você. Ouço barulho de água, muitas águas. Quem vai chegar lá? Ei, glória! Não importa o que você fez, não importa o passado. Você está vivo? Ainda tem algo na beira do rio esperando por você. E ninguém vai tirar de você. Não vai ser o que te aconteceu ou o que tenta te acontecer no meio do caminho que vai impedir você de chegar lá. Falei demais, fica de pé, por favor. Vamos orar e depois da oração, vamos me despedir do pessoal que está no YouTube, no Facebook. Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Você que está em casa, ora comigo, por favor. Pai, nos ajuda, Senhor. Como nós precisamos da tua misericórdia. Como nós precisamos da tua misericórdia. Às vezes um sentimento põe tudo a perder. Às vezes uma emoção nos para, nos trava. Às vezes, meu Deus, nós somos tomados por alguns sentimentos que são tão fortes, tão poderosos, que eles impedem a nossa chegada na beira do rio. Te peço, Senhor, Deus, nos ajuda, Pai.
Nos ajuda a ter paciência, nos ajuda a ter perseverança, nos ajuda, Senhor Deus, a ter persistência. Nos ajuda a não sermos controlados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Nós queremos andar e viver pela fé, nos mover pela Tua palavra, e não pelo que acontece, não pelas circunstâncias. Às vezes, meu Deus, dá vontade, dá sentimentos que vêm no nosso coração para a gente desistir, para nos desestabilizar. Mas eu te peço agora, abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã, abençoa esse que está em casa, abençoa, Senhor, abençoa essa pessoa que está agora pela internet, pelo YouTube, talvez precisando tanto dessa palavra, talvez essa pessoa já sofreu tantas perdas, porque se deixou dominar, controlar pelos sentimentos. Chega de perder, chega, que comece um novo tempo na vida de cada pessoa que recebe essa palavra. Assim, meu Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Que o Senhor Jesus Cristo ilumine você e a sua casa. A gente vai se despedindo aqui, tá bom? Deus abençoe, um abraço.